Acelera essa bomba! Ai! Quase morreu! Acelera essa bomba! Ai! Quase morreu! E aí galera, bem? Como todos sabem, tá chegando o famoso Black Friday. Quase que eu falei Happy Halloween. Não, mas é Black Friday, que significa, se vocês não sabem, sexta-feira negra. Então, para um nome tão obscuro, não é uma coisa tipo, alguém acordou e falou assim: ai, é uma sexta-feira negra e eu vou fazer promoção porque eu quero vender, eu quero acabar meu estoque, eu quero aposentar cedo. Isso não existe. Então tem uma história obscura e eu vou contar para vocês. Primeiramente, se vocês são amantes da noite, sim, Gami, não vou pular. My legs. Bom, se vocês são amantes da noite, ou já brincou de esconde-esconde, que seja, você sabe que tem noites que são claras e noites que são escuras. É um fenômeno. Por exemplo, se a noite estiver fechado para chuva, sem relâmpago, se você apagar as luzes e for lá do lado de fora, lógico, sem a luz do poste, coisas assim do tipo, você vai ver que você vai enxergar totalmente bem. Só que penubre, que é o famoso noite do pesadelo. Bom, meus pesadelos é sempre assim, noite penubre, sem energia, mas eu enxergo. Logicamente tem as noites da lua cheia, que é perfeito, que até as folhas fazem sombras, você vê a sombra e tudo direitinho. E tem esse fenômeno, que é a noite negra, que às vezes mesmo o céu estrelado, bonito, sem lua, tá gente? Você sabe, o céu estrelado, se você apagar alguma luz, você não vai enxergar nada que está à sua frente. Se você olhar para o céu, você vai ver as estrelas, mas na sua frente você não vai enxergar. Você realmente vai precisar de alguma lanterna, coisa assim do tipo. Essa é a noite negra que originou o Black Friday. Tudo bem. Caso vocês já entenderam, se não vir, tenta, faz um teste, você vai ver, realmente acontece, tem as noites negras. Então tudo aconteceu o seguinte, tinha uma cidade, não vou falar cidade, porque ele não era tão grande ao ponto de chamar cidade, mas também não é tão pequeno ao ponto de chamar de vilarejo. Eu vou titular como cilarejo. E ele ficava numa estrada que servia de aio à cidade A, à cidade B. Vamos dizer que é tipo, tá aqui o cilarejo, 200 km à frente, cidade A, 200 km para trás, cidade B. Então virou uma cidade turística, porque quem saía de uma cidade passava por lá, comia, entendeu? Colocava dinheiro na cidade, comprava souvenirs e ia para a cidade B. Se eu errei, A, B, que seja. Bom, não estou aqui para dar aula de botânica. O que acontece? Então, e outra coisa, tá? Essa estrada tava lá porque é uma área rochanosa. Não sei se fala assim também. Não tô aqui para dar aula de rochas. É montanhosa, sabe? Tinha rochas, montanhas, essas coisas assim do tipo. Então, o único local plano seria aquela estrada que aí servia de cidade A a cidade B. Pronto. Ok. Então, passava por lá, ida e volta. Ok. O tempo passou e eu sofri calado. O que aconteceu? O líder da cidade A conversou com a cidade B e falou assim, a gente podia arrumar um jeito de encurtar esse espaço fazendo um túnel em algumas montanhas que tem aqui perto. E aí eles calcularam e tal. É possível. Sim, Games, mas não vou ficar pulando não. My legs. Então aí eles fizeram o túnel. Querendo ou não, realmente caiu para metade ou até menos o trajeto. Conforme o tempo foi passando, então o pessoal foi esquecendo aquela estrada. E essa cidade foi começando a ficar esquecida, correto? Então nesse meio tempo, algumas pessoas resolveram ir para a cidade A, alguns para a cidade B e abandonaram aquela cidade, porque deixou de ser turístico, entendeu? Então realmente quem ficou lá, quem ama a terra. E nisso passou um sujeito com um carro bonito, pra época, e parou lá e conversou com o pessoal. Eu tô vendo aquela capelinha, quem é o líder religioso? Não, a gente não tem, tinha, mas foi pra cidade, tal. E quem é o prefeito? A gente não tem prefeito, a gente reúne numa praça e coloca o assunto em pauta, se a maioria a aproveitar, é o que vai ser adotado na cidade. Ok. Passaram-se alguns anos, esse mesmo carro retornou, só que a pessoa que estava conduzindo tinha uma fisionomia diferente. Tanto é que o pessoal reconheceu o carro, mas não a pessoa que estava conduzindo. Então ele foi lá para apresentar um deus
sabe? Um deus desses deuses gregos chamado Dolos. Aí você pensa um pouquinho, Dolos, dólar, tá entendendo? Então foi apresentar o deus Dolos, que é um deus da prosperidade. E aí ele levou um montante de coisa bacana, comida, frutos, sabe? Essa coisa assim, o pessoal começou a comer e ele começou a apresentar e conversar. E você sabe que o ser humano é carente, correto? Então o ser humano, por ser carente, ouviu ele e viu assim, já que eu não posso, já que tem como eu ficar na cidade nesse vilarejo que eu tanto amo e ainda prosperar, então não interessa que ele vai apresentar. E aí foi indo. E todo mundo aprovou ele ficar lá. Então os anos foram passando. O que ele pedia em troca, no começo, você sabe muito bem, no começo era pinhos. Então se na casa tivesse 4 pessoas, planta 4 pinhos. Se tiver 3 pinhos, um pinho, e assim foi indo. Foi só o que ele pediu e foi crescendo pinhos. Tanto é, se vocês não sabem, existe uma lenda urbana que não atravessa a floresta de pinhos, porque costuma ter sempre uma seita lá no meio. Não sei se vocês conhecem isso, mas tudo bem. Se vocês não conhecem, eu vou amar falar para vocês sobre essa lenda. Então foi plantando pinhos. E aí aos poucos foi crescendo aqueles pinhos e a cidade foi fechando por pinhos. O que acontece? Como eu falei no início, sempre tem aquele o sacrifício. Eles estavam bem, então o que acontece? Como ninguém queria oferecer alguém da sua família, então o que esse líder falou assim, não tem problema, só que toda vez não é sexta-feira, tá? Na noite negra, no mês de novembro, sacrificar uma pessoa, nem que seja de dentro ou de fora. Então vocês pensam, vocês analisam. Se vocês estão felizes, então luta pela felicidade de vocês. É assim que ele falou. Então o que eles faziam na maioria das vezes? Ou era turista, ou eles saíam em busca. Mas assim, o que tornou fácil vamos dizer que se eles saíssem hoje e conseguissem 3 pessoas, é só é só manter essas 3 pessoas que já durante 3 anos eles iam ter a felicidade completa. E assim foi aí que surgiu a ideia do Black Friday, a sexta-feira negra, entendeu? Que é prosperidade. Então, tipo assim, chamar a atenção das pessoas para comprar as coisas, chamar a atenção das pessoas. E aí, como você sabe que é sempre negócio de dinheiro, então chama a atenção das pessoas. Sim, Gami. Não vou pular. My legs. E aí foi crescendo. Só que assim, dizem que não é uma cidade. Qualquer local que tiver uma floresta de pinhos, cuidado para atravessar, porque primeiro você se perde e segundo, quem entra não sai. Então não sei se é verdade ou não, mas realmente eu acredito que tudo nesse mundo, querendo ou não, tem uma história meio obscura. Então aí veio onde se originou o Black Friday, que é sexta-feira negra, que é a noite negra. Espero que vocês tenham gostado. Tá. Antes de terminar, que agora eu vi que tem um tempinho bacana, para vocês terem uma ideia que a cidade é tão pequena. Assim, sabe o que é o legal da cidade pequena? É o seguinte, quer tornar uma cidade pequena grande? Pega o ônibus. Quem pegou o ônibus sabe, né? Porque para você atravessar uma rua, o ônibus faz uma volta violenta para chegar até que seja. Quem pega o ônibus sabe o que eu tô falando. É tão pequenininho, porque assim, todo mundo conhece todo mundo, correto? Para você entender que a cidade era bem pequena, o vilarejo. Teve um rapaz que acordou rouco, gripado, afônico. Eu não sei o que aconteceu comigo. Aí o que ele fez? Como ele sabia onde o médico da cidade morava, ele foi até o local onde o médico morava e foi lá e bateu na porta. E nisso quem abriu foi a esposa do médico. Aí ele disse: desculpa incomodá-la, por favor, o seu marido está. Aí ela disse: não, pode entrar. Aqui geral brilha.